Salve, salve, meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar de um caso clínico que é muito comum, é cerca aí de 50% dos nossos atendimentos e provavelmente você já pode ter passado por uma situação dessa, que é coceira excessiva em nossos pets. É comum da gente fazer atendimento porque o animalzinho está com coceira na pata, está lambendo entre os dedos, às vezes está com a coceira ali na barriguinha, às vezes está coçando aqui na nuca, atrás da orelha. Então, nesse vídeo agora, a gente vai ver as principais causas, os principais tipos de tratamento, lembrando que é sempre importante a gente cuidar do sintoma, que a gente vai falar aqui também, mas principalmente tratar a causa daquele problema para que não venha ocorrer novamente. Então a gente vai falar das causas, dos sintomas, do tratamento e eu vou trazer também, que é um aglomerado desse aprendizado que já tenho aí de 10 anos fazendo atendimento, que é o seguinte, eu apelidei de o ciclo da coceira. Eu vou te explicar por que em alguns casos até faz um remédio para resolver, mas por culpa desse ciclo da coceira nunca resolve. Inclusive, a tendência é que venha sempre a piorar, tá? Então, meu nome é José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante. Já segue o nosso canal aí, que é para você poder cuidar do seu animalzinho com saúde, com qualidade e ele viver muito mais contigo, te dando amor e tendo essa parceria entre vocês. E bora pro vídeo. Vamos lá. As principais causas de coceira. Pessoal, a coceira é definida praticamente por uma dermatite. O que é uma dermatite? Dermatite significa inflamação da derme, que é uma das camadas da pele. Então, toda vez que a pele está passando por um processo inflamatório, gera coceira, tá? Essa coceira, muitas das vezes, ela vem acompanhada de dor, também é acompanhada de vermelhidão. Muitas das vezes o animalzinho fica com a região ali focal febril, pode até ter febre generalizada, mas é comum de ter febre focal. E o que a gente mais vê é a coceira, mas tudo isso está acontecendo junto. Então o animal está coçando, mas ele também está sentindo dor naquela região, aquela região também pode estar febril, também está ocorrendo ali um processo inflamatório de aumentar a vascularização, ficar avermelhado, levar células de defesa para aquela região. Pode acontecer translocação bacteriana, onde a bactéria sai daquela ferida que está ali, cai na corrente sanguínea e começa a prejudicar o organismo, no fígado, nos rins, no coração. Então, a dermatite, ela comete todo esse sistema, mas é comum da gente ver o principal sintoma, que é a coceira. Então, em definição, dermatite é basicamente isso, é uma inflamação da pele. O que a gente vê muito? Coceira e vermelhidão. O que está acontecendo? Todos esses fatores. Está inflamado, está coçando, está doendo, está avermelhado, em alguns casos vai inchar também, tá bom? E quais são as causas dessa dermatite? As causas podem ser variadas, tá, pessoal? Existe dermatite que ocorre em períodos sazonais. Qual que é o período mais comum? É no período onde que tem umidade e calor. No momento onde tem muita umidade e calor no ambiente, fica propenso para proliferação bacteriana. E se o pelo do animalzinho está ficando molhado, porque o animalzinho está tomando chuva, ou porque ele foi no banho e tosa e não secou direito, aquela umidade, junto com o calor, junto com o clima úmido, fica propenso para proliferar bactéria. Quando prolifera a bactéria acima do normal, porque já existe bactéria na pele, só que vamos supor, o normal é existir 30 bactérias e vive tranquilo, não incomoda o seu animal. Só que aí você deixa aquele ambiente propício, você deixou úmido, tá quente, tá úmido lá fora porque tá chovendo, então ficou propício para proliferar mais bactéria. E agora de 30 foi para 100. Nesse momento,
ocorre um negócio que a gente chama de quebra de homeostase. Não está mais em equilíbrio. Quando não está mais em equilíbrio, essas bactérias começam a gerar lesão na pele e vai machucar seu animalzinho, vai coçar. E qual que é a característica principal da dermatite bacteriana? É a que a gente mais vê. Se o seu animal estiver coçando, já corre lá, olha ele e me fala aqui se vai aparecer esse sintoma. Que é o seguinte, o animalzinho apresenta pequenas pústulas, faz umas bolinhas, essas bolinhas podem ter uma casquinha amarelada e ela, quando a gente solta assim, ó, o pelo tá soltando e às vezes até tem uma secreção ali embaixo, tá? Eu vou colocar aqui do lado uma foto para que vocês possam ver como é mais ou menos essa dermatite bacteriana. Mas é comum da gente ver a barriga avermelhada, alguns sinaizinhos assim, como se fosse umas pústulas, como se fosse umas casquinhas. E nessa casquinha, às vezes ela tá amarela, às vezes ela tá esverdeada, o pelo vai estar soltando naquela região e às vezes tem secreção ali embaixo, tá? Isso é a principal característica de uma dermatite bacteriana. Outro tipo de dermatite que existe com muita frequência é a dermatite por alergia alimentar. E na onde que vem essa alergia alimentar? Infelizmente, vem das nossas mãos. É muito comum, pessoal, que a gente fique dando coisa para o nosso animalzinho comer, onde o organismo dele não é preparado para digerir aquele tipo de alimento. Então é comum a gente dar biscoito, dar um pedaço de pão com manteiga, às vezes dá um pedacinho de bolo, às vezes está fazendo um churrasco, pega algum pedacinho de alguma coisa que está tirando ali e vai dando para ele. Às vezes tem gente que dá a própria comida que faz em casa. E ó, só lembrando que eu não estou falando que não pode dar comida. Existe uma alimentação direcionada para o seu pet. Se quiser, depois a gente até faz um vídeo falando sobre isso, pode deixar aqui nos comentários. Mas ela já é preparada para o animalzinho. A nossa alimentação é comum da gente colocar alho, cebola, outros temperos. Tem gente que usa sazon, tem gente que usa caldo quinor, tem gente que usa aqueles temperos pronto, arisco e assim por diante. E o organismo do seu animalzinho não é preparado para esse tipo de alimento. Quando ele começa a ingerir esse tipo de alimento, começa a gerar um processo inflamatório sistêmico. E como que isso funciona? Começa a inflamar o intestino, começa a inflamar alguns órgãos da cavidade abdominal e a pele começa a demonstrar esse processo inflamatório. E o que é muito ruim nisso? É que é um processo lento, mas persistente. Então ele vai chegando devagarzinho, devagarzinho. A pessoa acredita que não está acontecendo nada, que pode dar o pão com manteiga, porque o animal gosta, porque o animal está pedindo. E aí aquilo ali vai só prejudicando, 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 prejudicando. E aí daqui um mês, por exemplo, né? O animal começa com a coceira que não para por nada. E é o quê? É essa alimentação errada. É uma alimentação que não deveria estar acontecendo. Então a gente tem que perder esse hábito de tudo que eu como, o meu animal come também, para prevenir alguns tipos de dermatite. Qual que é a principal característica de dermatite por alimentação, que é uma alergia alimentar? A principal característica é vermelhidão na pele. É muito comum esse animal apresentar a pele bem avermelhada. Vou colocar foto aqui também. E essa pele muito avermelhada, ela é bem característica desse tipo de alimentação desregrada, dessa alimentação errada. Então, às vezes, só de tirar o alimento errado e voltar para a ração, voltar ali para o patezinho que ele já come, já vai corrigir, tá? E a gente vai falar do ciclo da coceira, porque às vezes a gente corrige a alimentação e o animal continua coçando. Aí é um problema secundário que a gente vai comentar nesse vídeo. Outro tipo de dermatite que existe, pessoal, existe dermatite por processos de estresse. Às vezes o animalzinho está muito ansioso, às vezes o animalzinho está muito estressado, e aí ele começa às vezes a lamber demais a pata, lamber, 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 lamber.
E aí ele traumatiza aquela pele. Quando a pele sofre aquele trauma, fica propenso para vir uma bactéria proliferar naquela região. Então, é também um motivo, uma causa que a gente precisa de tratar não só a dermatite, mas o estresse, a ansiedade. E como que a gente faz isso? A principal forma da gente fazer isso é reduzindo o estresse, é reduzindo a ansiedade. Como? Como que a gente faz isso? Principal, passeio, atividade. Então, às vezes, seu animalzinho mora num apartamento. Coloca ele para fazer uma atividade pelo menos uma, talvez até 2 vezes por dia, tá? Tem que andar com ele, tem que levar para passear, tem que brincar de bolinha, tem que ter uma área ali externa para que ele possa gastar essa energia e reduzir essa ansiedade. E aqui vem um alerta. Se você se dispõe de resolver essa situação, reduzir o estresse, começou a ter o passeio, o alerta é o seguinte: fundamental que você não pare esses passeios, porque o seu animalzinho vai se acostumar com aquela rotina. Então, todo dia, às 6 da tarde, às 7 horas da noite, quando eu chego do trabalho, eu levo meu animal para passear. E aí ele vai 1 semana, vai 2 semanas, 3 semanas, tá ótimo para ele, acostumou, parou de lamber a patinha, reduziu o estresse, e aí por uma causa sem motivo, você para de levar. Se você parar de levar e ele já estava acostumado a fazer esses passeios, a dermatite volta muito mais forte, porque o estresse dele vai ser maior ainda, porque era o estresse de antes eu não passeava, e agora vem o estresse de eu não passeava agora, né, não estou passeando mais, e o estresse da ansiedade, porque quando chega aquele horário, seu animalzinho quer passear, ele está acostumado a passear. Então vai ficar ansioso, vai ficar agitado. Você não levou, ele vai começar a se lamber, e começa a se machucar, se traumatizar. Vem bactéria, prolifera na região, vira um problema gigantesco. Então o alerta que eu deixo é: se começou a fazer o passeio, se começou a ter uma rotina ali de atividade para ele, não para. Já avalia no seu cronograma. Então no meu cronograma, eu tenho que colocar esse hábito do passeio, esse hábito da brincadeira, de maneira que eu sei que eu não vou parar com ele. Eu tenho que persistir. Tem que ser algo que enquadra na minha rotina e na rotina do meu animalzinho. Não posso fazer um dia ou outro e deixo para lá, certo? E vamos lá agora para tratamento. O tratamento, basicamente, pessoal, é desinflamar a pele. Se é dermatite, inflamação na derme, eu só preciso de desinflamar essa pele. Aí que vem, desinflamar a pele vai resolver. Se eu não resolver a causa do problema, não adianta. Porque eu posso fazer um anti-inflamatório que vai desinflamar, só que se eu não tratei a causa do problema, vai voltar tudo de novo. Quando eu parei de dar o remédio, vai voltar. Então, eu tenho que entrar sim com um anti-inflamatório para reduzir a dermatite, mas em cada uma dessas dermatites eu tenho que tratar a causa. Dermatite bacteriana, tem que ter um antibiótico com predileção para a pele, para aquelas bactérias que a gente conversou lá atrás, que estava em 100, voltar para 30, e aí o anti-inflamatório vai resolver. Então, dermatite bacteriana, um antibiótico que vai agir bem na pele, junto com o anti-inflamatório, para tirar a inflamação. Dermatite por alimentação, alergia alimentar, eu tenho que tirar a causa, tem que parar com aquela alimentação que está gerando aquele processo inflamatório. Então tem que tirar o biscoito, tem que tirar o pão com manteiga, tem que tirar a alimentação que eu estou dando restante da panela, vou lá e coloco, tem que tirar alho, tem que tirar cebola, tem que tirar tempero. Aí eu resolvi a causa, associado com anti-inflamatório, resolvi esse problema. E no caso da dermatite por estresse ou ansiedade, eu vou fazer o anti-inflamatório e junto eu vou colocar na rotina do meu animalzinho algo que vai reduzir o estresse.
E nesse caso específico, vem aquele alerta: não pode parar, tem que persistir com aquela rotina, manter ele fazendo as atividades físicas ali dele. É bom até para nós mesmos ter um momento com o nosso animal, ter um momento de passeio, ter um momento de se divertir com ele. Você consegue ver a rotina, ver a alimentação, ver ele fazendo cocô. Então é fundamental você colocar na sua rotina um momento com o seu animal e não parar. Junto com essa atividade física, o anti-inflamatório. E agora, então a gente viu os tipos de tratamento que tem, que é o anti-inflamatório para reduzir inflamação. E em cada uma dessas dermatites, o tratamento da causa a gente viu também. E agora a gente vai para o ciclo da coceira. O ciclo da coceira é algo que é totalmente ligado às 3 dermatites e normalmente eu preciso de associar o tratamento do ciclo da coceira junto com o tratamento dessas 3 dermatites. Primeiro, o que é o ciclo da coceira? O ciclo da coceira basicamente é o seguinte, pessoal. Começou a ocorrer uma dessas 3 dermatites, certo? O animalzinho tende a coçar e na hora que ele coça, ele traumatiza, ele faz um machucadinho lá na pele. Quando ele fez aquele machucadinho, as bactérias que já existem na pele, que é comum de estar lá, vai aproveitar aquele trauma, aquele machucado, aquele pouquinho de sangue que sai, e as bactérias vão usar aquilo ali de nutriente para ela proliferar. Então, a dermatite fez gerar um trauma, esse trauma faz proliferar a bactéria. O que as bactérias fazem? Gera mais coceira. Se o animal coçou mais, ele gera mais trauma. Mais trauma significa que tem mais bactéria. Mais bactéria, mais coceira. Mais coceira, mais trauma. Mais trauma, mais bactéria. Cai num ciclo aonde que fica fácil, fica propenso a proliferar mais bactéria, gerar mais coceira, aumenta o trauma. E aí vem mais bactéria, mais coceira, mais trauma. E aí cai nesse ciclo ao ponto de que, vamos supor que era por estresse. Eu reduzi o estresse, só que a ferida que fez está tendo bactéria, que está gerando trauma e coceira, ao ponto que isso daqui não para. Resolvi o estresse, resolvi a alimentação, mas continua esse ciclo funcionando, então a lesão vai persistir. Então o que a gente tem que fazer? Em muitos dos casos, tá? Se tiver dúvida se o caso do seu animalzinho é um desse, deixa aqui nos comentários. Mas a grande maioria dos casos, pessoal, a gente precisa de reduzir essa bactéria, ao mesmo tempo desinflamar a pele e fazer cicatrizar aquela ferida. Então a gente precisa de quebrar o ciclo da coceira e junto com quebrar o ciclo da coceira, a gente tratar uma dessas 3 dermatites. Entenda que são coisas distintas, mas muitas das vezes eu preciso de cuidar das duas. Então é muito comum de eu ver acontecer o seguinte: a pessoa chega para mim e fala assim, ó, o veterinário fez meu atendimento, cuidou da pele, melhorou e logo depois voltou tudo. Por quê? Às vezes cuidou da dermatite, mas o ciclo da coceira continuou acontecendo. Então, depois que tratou, deu 2, 3 meses, vai voltar. E a mesma coisa acontece o seguinte: às vezes a pessoa fez um anti-inflamatório, fez um antibiótico, resolveu o ciclo da coceira, resolveu o trauma que tinha na pele, porém não resolveu a causa, que era o estresse, que era a má alimentação. Então a gente precisa de cuidar dos dois juntos para que a gente solucione e esse animalzinho acaba 100% com essa coceira excessiva, com esse estresse que ele está passando ali na pele, para desinflamar a pele dele. Então, segue o canal para que vocês possam cada vez mais receber informação, cuidar do seu animalzinho, para que ele viva muito mais e com saúde. E precisou, Vet Viajante está aqui.